Você gosta do outono? Tá bom, talvez você nunca tenha se perguntado se você gosta ou não do outono. Mas o vídeo de hoje é para te mostrar o melhor e o pior do outono aqui em Toronto. E não deixe de ficar até o final porque eu tenho um bônus, uma dica bônus, para você aproveitar melhor o outono aqui em Toronto. Bom, quero começar pela característica que me faz amar o outono. É, assim, a parte preferida de estar no outono pra mim. Pergunte pra algum amigo fotógrafo ou algum amigo que gosta de fazer vídeo e com certeza ele vai lhe responder que o outono é a estação preferida dele. Isso porque no outono as cores do céu elas estão mais vivas, mais saturadas. Você nota que o amanhecer é mais forte e que o pôr do sol tem aqueles tons alaranjados, rosados. Enfim, a gente adora o outono. No Brasil, pelo menos na região sudeste onde eu morava, a gente não tinha muita diferença entre as estações do ano. Tinha a estação quente e a estação menos quente, né? E a primavera e o outono ali meio que como intermediário. Mas aqui em Toronto e em outros lugares onde as estações do ano são mais definidas, você vê mais diferenças nessas particularidades de cor, do ambiente, como se comporta a natureza nessa época. Então eu acho que Toronto fica particularmente linda nessa época. E não são só as cores do céu que ajudam, as cores da natureza também, porque as folhas das árvores elas começam a ficar alaranjadas, às vezes até bem vermelho forte e começam a cair. Então você começa a ver a copa das árvores com cores bem acentuadas e depois você vê o chão com essas cores também. Fica muito bonito. Isso pode até parecer meio triste, né? Que a árvore tá perdendo as suas folhas e tal, parece que tá morrendo. Mas não se preocupe, isso é apenas uma etapa. Todos os anos as árvores passam por isso. Eu posso garantir que a primavera sempre vem e elas voltam a ficar verdinhas. Mas enquanto isso, a gente pode aproveitar a cidade para fazer fotos. Essa é a melhor época para fotografar Toronto. Então, não deixe de sair com a sua câmera, com o seu celular e registrar tudo que você puder. Você vai ver que as imagens vão ficar muito mais bonitas, principalmente se você fizer suas fotos no início da manhã ou no final da tarde. Uma coisa ruim do outono é a nostalgia que fica do verão. Eu acho que se as estações do ano tivessem outra ordem, elas não funcionariam muito bem. Mas de qualquer forma, se tivesse outra ordem, eu acho que o outono seria mais valorizado. O grande problema do outono é que ele vem depois do verão. E o verão significa muito aqui pra gente, porque sim, a gente passa o ano inteiro esperando o verão. Então quando chega o outono, chega aquele clima de que acabou o verão, acabou a época que a gente pode sair com qualquer roupa na rua. Enfim, é aquela preparação para o inverno. E para as pessoas que estudam aqui, ainda tem um significado ainda maior, porque no final do verão é que voltam as aulas e que eles começam, digamos, o ano letivo deles. Então o outono também tem esse significado de final das férias, de quando você tem que voltar a estudar. Agora, uma das melhores coisas do outono são as comidas e afins. É normal a gente comer menos no verão ou dar preferência para comidas mais leves e tal. E quando chega o outono, também porque coincide com a época do feriado de Ação de Graças aqui, a gente come mais e come comidas, digamos, mais comidas de outono, sabe? Aquelas comidas mais caseiras, a tal da comfort food. Então a gente volta a comer mais batata, sopas, coisas quentes, coisas com mais carboidrato. E se você tá com medo do outono porque você vai comer mais, lembre-se que tá vindo o inverno, você vai usar umas 20 camadas de roupa, você pode engordar um pouquinho, não tem problema. Na primavera a gente recupera. Então nessa época são muito tradicionais os pratos feitos com abóbora. Tanto pratos salgados como doces, como a torta de abóbora que eu mostrei no Thanksgiving. E além da comida, essa é a época do Pumpkin Spice Latte. Pumpkin Spice Latte. Parece uma tradição bem antiga, mas foi inventada pelo Starbucks há poucos anos. O Starbucks decidiu fazer uma bebida quente que lembrasse a abóbora. Lembrasse, tá? Porque até uns 2 ou 3 anos atrás nem levava abóbora na receita. E virou febre e meio que um ícone dessa época. Então todas as outras cafeterias começaram a oferecer também o tal do Pumpkin Spice Latte. E digamos então que é uma tradição recente e deliciosa. Uma coisa ruim do outono é que é a despedida dos esportes ao ar livre. No verão a gente passa muito tempo do lado de fora, principalmente aqui em volta do lago. Mesmo que a gente não use o lago, digamos, para práticas aquáticas, é comum a gente correr em volta do lago, é comum a gente andar de bicicleta, até mesmo caminhar pelos parques, a gente faz piquenique. E o outono é essa época de transição em que a gente acaba aproveitando menos os parques. Até mesmo porque quando chega o inverno e vem a neve, os parques podem ser aproveitados de outra forma, como por exemplo para brincar de trenó, alguns parques têm rink de patinação
patinação. Então digamos que o inverno a gente passa a reocupar os parques de uma outra forma. Mas no outono é aquele limbo, assim, não tá nem calorzinho pra gente aproveitar e ao mesmo tempo não tem a neve pra gente se divertir. Uma coisa muito positiva do outono é o frio gostoso. Eu vou definir o que é frio gostoso pra você, porque existe o frio gostoso e existe o frio não gostoso. E definitivamente o outono é o frio gostoso. É aquele frio em que a gente pode ficar embaixo da coberta vendo Netflix, que a gente pode ler um bom livro, tomar uma xícara de chocolate quente. E eu acho que a gente que é brasileiro meio que tem essa fascinação por roupas de frio, né? A gente se sente, como não é uma coisa muito comum na nossa vida, a gente se sente mais elegante e tal. Então essa é a época que a nossa fantasia de usar roupas de inverno vira realidade e também aproveitar esse ambiente de inverno. E essa época ainda é um frio que não dói os ossos. Ou seja, é aquele frio gostoso que nós brasileiros sempre sonhamos em viver, mas que ainda não chega a ser aquele frio do inverno congelante que congela nosso nariz. Então, se você quer aproveitar o frio, se você gosta de temperaturas baixas e quer viver esse clima de frio, eu recomendo Toronto no outono, porque você vai sentir um frio que você nunca sentiu no Brasil, mas com certeza não vai ser o frio extremo do inverno aqui. Uma coisa ruim do outono é o resfriado. Porque, ok, o inverno é a época mais propícia para você ficar resfriado ou gripado. Isso acontece, primeiro, porque o vírus da gripe se adapta melhor a lugares frios. E segundo, porque a gente tem essa tendência de ficar em locais fechados. Então, digamos que o inverno é a época mais complicada para isso. Porém, no outono, os resfriados já começam a ser mais comuns, principalmente porque aqui em Toronto a temperatura cai drasticamente. Eu já comentei que não é que a temperatura vai diminuindo, de um dia para o outro ela cai, mas cai de uma forma que você esquece completamente que um dia existiu verão aqui. E o que acontece com você quando a temperatura cai bruscamente? Seu nariz começa a escorrer, você começa a ficar aquela voz meio estranha. Enfim, essa é a época de tomar muito cuidado com resfriado. Eu não vou dizer que sempre vai acontecer. Eu, por exemplo, não tenho tendência a ficar resfriada, então a precaução que eu tenho é bem básica. Sempre protejo o pescoço, que aliás é algo que nós brasileiros não temos tão óbvio na nossa cabeça que a gente tem que fazer quando cai um pouco mais a temperatura. Aqui sempre o ideal é você proteger o pescoço do vento. Eu evito andar descalço pela casa, sempre com uma meia. Enfim, tem alguns cuidados que você pode tomar. Mas normalmente se você não está acostumado com frio, o resfriado vai te pegar. E a minha dica bônus que eu tinha prometido pra você. Eu gosto de pensar o outono como uma época de transição, assim, uma época de preparação pro inverno. Porque aqui em Toronto a gente pode dizer que o verão é quente, tá? Não quente Rio de Janeiro, mas é quente. E a gente, obviamente, tem um inverno muito, muito, muito rigoroso. E eu acho que o outono ele deve ser aproveitado como uma preparação para o que vai vir. Porque é muito comum para nós brasileiros que não estamos acostumados a temperaturas às vezes abaixo de 15, 10 graus, a gente acha muito frio. É muito comum quando essas temperaturas batem aqui em Toronto, a gente já se recolher dentro de casa, evitar sair na rua, a gente já se abater mesmo pelo frio. Então a dica que eu dou é você aproveitar o outono positivamente. Se forçar a sair no outono, é claro que o frio sempre tem que ser respeitado, então a gente tem que se vestir adequadamente, mas o que eu quero dizer é não deixe de sair na rua no outono, não deixe de fazer as coisas que você normalmente faz, porque eu acredito que quando você faz isso no outono, você se prepara para ir se adaptando enquanto a temperatura vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no inverno. Porque o que acontece? Se você se entregar logo de cara no outono e já não sair na rua, o inverno vai ser muito pior para você. Em compensação, se você começa a se adaptar, se você se força a sair mais no outono, a praticar algum esporte ao ar livre no outono, enfim, se expor mais a essa temperatura já um pouco mais baixa, você vai se acostumando e quando chegar no inverno você não vai sofrer tanto. Claro que nos dias mais frios mesmo do inverno, nem os canadenses saem na rua. É realmente bem frio, mas eu acho que quando a gente se prepara para ele, a gente encara bem melhor. Bom, esses são os pontos positivos e os pontos negativos que eu acho especificamente sobre a cidade de Toronto. E eu gostaria de saber de você se você tem alguma outra opinião sobre alguma coisa positiva ou negativa do outono que eu não falei nesse vídeo. E se você gostou, não esquece de dar um like para que mais pessoas possam descobrir esse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque eu sempre posto vídeos como esse mostrando como é a vida aqui em Toronto e no Canadá. E para acompanhar minha rotina em Toronto mais de perto, não deixe de me seguir no Instagram. Diariamente eu posto fotos e dou muitas dicas sobre a cidade e sobre o Canadá. Me siga em Lu Vlogueira.